Opa, beleza? Tá joia, pessoal? Uma ótima semana para vocês, né? Estamos aí, reunidos aqui, prontinho, para mais uma aula de Física, isso mesmo! Conforme prometido para vocês, nós teremos agora, nessas aulas online, uma aula de Física por semana! Ui, professor! Ei! Tá bom, vamos lá. Beleza? É o seguinte, como passei para vocês lembra daquela apostilinha, né, salmão, né, vermelhinha, que vocês receberam ou irão receber, não é isso? É um complemento de física. Eu vou estar trabalhando com vocês lá através do módulo 17, lembraram? Né? Eu falei, olha galera, é o seguinte, a matéria anterior a isso, a professora Luciana ela vai trabalhar lá no caderno 3. E a partir desse módulo 17 eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Tá joia? Estou falando de eletrostática, quando envolve cargas. E agora, quando envolve cargas, eu vou falar para vocês que uma carga ela pode ser neutra ou carregada. Carregada positivamente ou negativamente. Mas professor, como que funcionam essas cargas, professor? Lembra que eu falei que todo material, tudo e qualquer coisa é formado por átomos. Átomos possuem prótons, nêutrons e elétrons. Nêutrons esquece eles agora, porque eles têm neutralidade, não é isso? Lembram? Então ele é formado por prótons e elétrons. Prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas. Não é isso? Dentro de uma massa, de um material, eu tenho ali cheio de átomos. Átomos que são todos pequenininhos. Mas não importa, professor. Tudo e qualquer material, corpo, objeto, é formado por prótons e elétrons. Tá ok? Por quê? Porque eles são formados por átomos. Beleza? Tá joia? E dentro de um objeto, dentro de um corpo, o que pode ser ganhado ou perdido são apenas os elétrons. O número de prótons que um corpo possui não muda. Tá? As cargas positivas de um objeto, de um corpo, sempre continua a mesma. O que pode acontecer é ganhar ou perder elétrons. Mas, professor, como que acontece isso? Ganho e perda de elétrons? Se você pegar, por exemplo, uma caneta, caneta comum, essa de escrever de vocês, esfrega aqui no cabelo, esfrega. Isso eu estou atritando, fazendo um movimento de atrito. Esse atrito eu posso fazer com que este objeto aqui, ele ganhe elétrons ou perca elétrons. Ele pode perder ou ganhar elétrons. Sim, ao atrito. Pega os pedacinhos de papéis, esfrega a caneta e aproxima dos papeizinhos. Faça isso, faça, pode fazer. Você vai observar que a ponta da caneta vai atrair os papeizinhos. Sim, meu Bob Esponja filho, minha Bob Esponja filha. Isso acontece. Isso ocorreu atração ou repulsão. Neste caso que você pegou a caneta, atraiu os pedacinhos bem pequenininhos, viu? Pequenininhos de papel. Você vai ver que vai atrair. Ocorreu ali uma força de atração. Tá? Provavelmente a sua caneta ganhou o quê? Elétrons. Ela ficou carregada negativamente ou positivamente. E a hora que você aproximou e encostou ali nos papeizinhos, ocorreu uma força de atração. Por quê? Porque os papéis também são formados por prótons e elétrons. Tá joia? E ali ocorreu uma atração. Então o corpo ele fica eletrizado positivamente ou negativamente. Positivamente quando perde elétrons. Negativamente quando ganha elétrons. Tá? Como que eu faço isso? Atrito. Ó, caneta. Atritei. Ganhou ou perdeu elétrons. Ficou carregado eletricamente. Tá joia? Beleza? Partindo disso, eu vou mostrar para vocês eletrização por contato. Então, se eu tenho um corpo, canetão, corpo, ele está carregado positivamente. Eu já sei. Então, ele não é neutro, ele é positivo. Ele perdeu elétrons. Se ele se aproximar e encostar em um objeto B, neutro, um outro objeto, neutro, tá ok? Tá joia? Neutro, ele encostou. O que vai acontecer? Os elétrons que
que estavam excedentes ou em neutralidade aqui neste material começa a se direcionar para o corpo positivo. Olha só que interessante. O que acontece? Se eu desgrudar, se eu desencostar esses dois objetos, você vai observar que os dois continuou positivo. Olha só, este aqui ficou positivo, ele era neutro, por quê? Porque ele perdeu elétrons para o corpo A. O A, ele ficou menos positivo do que ele era, mas ainda continua carregado positivamente. Olha que interessante. Então aqui eu fiz com que um corpo, que ele era eletricamente neutro, tá vendo? O número de prótons e elétrons era a mesma quantidade, o mesmo número, eu fiz com que ele perdesse elétrons para o corpo A. Quando isso? Quando encostei um no outro. Então ocorreu contato entre os dois corpos. O corpo B perdeu elétrons para o corpo A. O corpo A ficou menos carregado positivamente, porque ganhou elétrons. E o corpo B agora ficou carregado positivamente. Quando tem esse contato entre os dois corpos, a carga entre eles vai se tornar igual. O A vai ficar menos positivo e agora o B vai ficar mais positivo. Tá joia? Até que a carga resultante entre os dois sejam iguais. Tá joia? Beleza, pessoal? Agora, então, um meio de eletrização por contato. Eu fiz com que um corpo ficasse carregado. Carregado positivamente porque ele perdeu o elétron para o outro corpo. Tá joia? Agora aqui uma outra situação. Eletrização por indução. Eu não chego a encostar um corpo no outro, apenas aproximo. Olha que interessante. Eu peguei esse corpo carregado positivamente, aproximei desse corpo neutro. Olha o que aconteceu nele. Os elétrons foram orientados para a esquerda. Para a minha esquerda, nossa esquerda. Tá joia? Foi orientado aqui em direção à carga positiva. E desse lado ficou orientado os prótons para o lado oposto. Isso aqui ocorreu uma indução. Ocorreu formação de polos momentâneos. Então, neste material que ele é neutro, ele continua sendo neutro. Só que momentaneamente ele possui polo. Uma região dele está negativo e o outro está positivo. Devido ao quê? A uma indução. Aproximei um corpo carregado positivamente. Se ele é carregado positivamente é porque ele perdeu elétrons. Tá bom? Tá joia? Que jeito que perde elétrons ou ganha elétrons? Atrito, 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 atrito. Beleza? Ligação com a Terra, fio terra. Agora vocês podem observar o seguinte, que vocês já perceberam que dá um alívio danado quando você chega em casa, tá lá, tênis, né? Beleza. Tira o tênis, põe o pezão no chão, principalmente quando você coloca lá naquele piso frio, não é isso? Nesse piso aí da sua casa, que não seja de madeira, né? Da cerâmica. Você coloca seu pezão aí no chão. Nossa, professor, mas que gostoso, professor, que alívio. Sim, sim, isso acontece porque você está constantemente ganhando e perdendo elétrons. Ai, professor, eu encostei que deu choque, professor. Sim, porque você pode ter ficado carregado positivamente ou negativamente, devido a atritos. E se você está com o solado de borracha, tênis, no pezinho de vocês, você está impedindo que elétrons venham do solo, do chão, para o seu corpo. Ou que elétrons excedentes do seu corpo vá para o chão e ocorre essa troca. Então você pode ir acumulando muito elétrons ou perdendo muito elétrons durante o dia. Ah, aí você fica carregado eletricamente, ou positivo ou negativamente, tá? Então na hora que você encosta no objeto, dá choque, transferência de elétrons. Sim, tá vendo agora? Ó, na prática, galera. Na prática, agora você percebe porque encostou no coleguinha, deu choque. Nossa, mas deu choque! Porque com o tempo, com o atrito, durante o dia, você pode ganhar ou perder elétrons. E você está isolado em relação à Terra. A hora que você chega na sua casa, tira o tênis, tênisão, ou põe a mão aqui na parede, põe a mão na cerâmica,
você põe o pezão teu na cerâmica, você vai perceber que vai dar um alívio tremendo. Por quê? Elétrons podem estar vindo do solo para o seu corpo, ou o excedente do seu corpo indo para o solo, até você ficar eletricamente neutro. Isso ocorre uma descarga. Sim, é um alívio muito grande. Tá joia, pessoal? Então olha a dica, dica. Tá? Sempre quando você estiver muito carregado aí, dando choque, vai lá, põe um pezão no chão, vai dar aquele alívio tremendo. Tá bom? Beleza? Aqui, quando nós temos a ligação de um objeto carregado, olha lá, positivamente, ele está por um fio condutor ligado ao solo, ao chão. Então esse fio condutor vai possibilitar a entrada ou saída de elétrons. Tá joia? Então o que acontece? Se este objeto aqui ele é carregado positivamente, eu ligo a ele um fio que está ligado ao solo, elétrons que estavam no solo vêm em direção a este corpo. Olha lá, deixando este corpo neutro. Tá vendo do pezão no chão? Alívio? Tá aqui a explicação. Ou então, se eu tenho, olha lá, outra situação, ó. Presta atenção, meu filho. Dorme não, olha pro lado não, olha pra porta não, do quarto, aqui, ó, presta atenção. Tá vendo? Caso 2, de uma com ligação de fio terra. 2, nós temos um corpo eletrizado positivamente. E aqui eu tenho um outro corpo que inicialmente ele era neutro. O que eu fiz? Coloquei um fio condutor ligado à terra. Olha lá. Beleza? Ótimo. Se eu aproximo esse corpo positivo, o que acontece? Ele puxa elétrons em sua direção. Olha lá, por indução. Essa região vai ficar negativa e aqui positivo. Como esse objeto está ligado ao solo, elétrons que estão aqui vão sendo acumulados nesse objeto. Por quê? Porque aqui eu tenho um campo positivo, eu tenho um objeto positivo, que fica atraindo os elétrons em sua direção. Enquanto esse fio estiver ligado, está atraindo elétrons aqui para este objeto, que está por indução, sofrendo uma indução, desse objeto positivo. Tá joia? Quando eu corto, eu quebro este fio e afasto este objeto, eu observo que este objeto, como não encostei neste, ele continua com a mesma carga. Continua ainda com a mesma carga positiva que ele tinha inicialmente. Agora, esse objeto que ele era inicialmente neutro, cortei o fio, por indução ele ganhou bastante elétrons, da onde? Do solo. Este corpo ficou carregado agora negativamente. Ele ganhou elétrons. Tá joia? Se eu tivesse esse objeto, encostava aqui, por indução, teve uma força de atração, positivo com negativo, induziu, formou-se polo, positivo e negativo. Ocorreu uma certa atração, mas eu não encostei. Liguei um fio, os elétrons vieram do solo, do chão e se acumularam neste objeto. Se eu não corto o fio e afasto esse objeto, este aqui continua neutro. Volta a ser neutro porque os elétrons vão embora. Tá ok? Para manter a neutralidade desse corpo. Mas como eu encostei o objeto positivo, formei essa indução, os elétrons foram puxados para este corpo corpo ficou carregado agora negativamente. Aí eu fui lá e cortei o fio. Cortei o fio, os elétrons ficaram presos nesse corpo. Eu fiz com que esse corpo ficasse o quê? Carregado eletricamente, com elétrons, negativamente. Tá bom? Então é uma outra situação que eu provoquei a formação de cargas. Eu provoquei que um corpo, ele era eletricamente neutro, se tornasse carregado. Tá vendo? Uma outra situação que nós vamos ver vários exercícios desse jeito. Tá bom? Então aqui eu mostrei para vocês algumas situações de indução, de contato, transferência de elétrons, tá? E nós vamos ver bastante disso agora. Na próxima aula nós vamos ver isso. Bastante exercícios desse jeito e eu também vou passar uma listinha de exercícios na próxima aula para vocês. Tá? Então a próxima aula apenas de exercícios.
E por último, nessa aula de nossa, de hoje, quando eu tenho duas cargas, pode ser duas cargas positivas, pode ser uma negativa, outra positiva, ou pode ser duas cargas negativas. Aproximo uma da outra. Se elas são de cargas opostas, ocorre uma força de atração entre elas. Mas existe uma força de atração. Se elas são iguais, negativa, negativa, ou positiva, ocorre uma força de repulsão entre elas. Mas, professor, como que eu calculo esta força? De atração ou de repulsão entre duas cargas? Assim, força elétrica entre duas cargas. Quando eu aproximo uma carga da outra, eu não encosto, aproximo, pode ter uma força de atração ou de repulsão entre elas. Como eu calculo esta força? Força de atração ou de repulsão é igual a K, que é uma constante eletrostática, constante. Tem este valor aqui. Tem um valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro, newtons por metros cúbicos vezes coulomb ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a 9 é o valor da constante eletrostática. Então, K vale isso. Vezes carga 1. A primeira carga, olha aqui, carga 1. O valor dela pode ser positivo ou negativo. Vezes o valor da segunda carga, Q2, pode ser positivo ou negativo. Se um for negativo e o outro for positivo, gente, ocorre uma força de atração. Se elas forem iguais, positiva, positivo, negativo, negativo, vai ocorrer uma força de repulsão. Lembrem que é em módulo. Módulo quer dizer, independente do sinal das cargas, sempre vai ser um valor positivo de força. Ou de repulsão, ou de atração. Tá bom? Então, como calcula a força? K vezes carga 1 vezes a carga 2, dividido tudo isso pela distância entre as cargas. Tá ok? Pela distância entre as cargas em metro. D ao quadrado. Distância ao quadrado. Tá? Uma coisa que eu posso já explicar para vocês, já posso dizer. Quanto maior a distância entre as cargas, maior o valor da distância entre as cargas, menor vai ser a força, ou de atração ou de repulsão, não é isso? Se eu tenho uma carga aqui, a outra muito próxima, a repulsão ou atração entre elas vai ser grande, a distância é pequena, o valor da distância é pequeno. Agora, se eu tiver uma distância muito grande entre as cargas, se essa distância for muito grande, a força muito pequena. Então diminui a força entre essas cargas. Tá bom? São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Esse é um detalhe que eu gostaria de passar para vocês. Quanto maior a distância, menor a atuação da força. Né? Aqui fica bem claro nessa fórmula. Quanto maior este número, menor vai ser o valor da força. Então, para vocês lembrarem, como que eu calculo a força entre duas cargas, professor? Uma força de repulsão ou de atração entre uma carga e uma outra carga. Dois objetos. Entre dois objetos carregados, positivamente ou negativamente. Como que eu calculo isto? KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado, professor. Força. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Eu vou decorar hoje, o dia inteiro. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Mãe! Vem cá, mãe! KQQ sobre D ao quadrado é a força entre duas cargas, entre dois objetos carregados. Eu quero calcular a força de atração ou de repulsão delas. KQQ sobre D ao quadrado. Pai, KQQ sobre D ao quadrado. Cachorro, KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. KQQ sobre D ao quadrado. Tá vendo? Já decorou. KQQ sobre D ao quadrado. Então vamos lá. Força é newtons, a unidade. Carga, coulomb, carga 1, carga 2. E distância em metros. Aqui eu tenho o valor da constante, K, constante eletrostática. Então eu tenho carga 1, carga 2. Carga 1 tem um valor de 2 coulomb. Se eu não falei nada, é porque essa carga ela é o quê?
positiva. Credo, meu pincel não funciona. Vou pegar outra aqui. Olha lá, esta carga ela é positiva. E esta carga também é positiva. Se elas são de cargas iguais, positivas, ocorre uma força de repulsão entre elas. Tá joia? Então eu tenho carga 1 e carga 2. 2 Coulomb e 4 Coulomb. Essas cargas estão a uma distância de 2 metros entre elas. Então como que eu vou calcular a força de repulsão entre elas? KQQ sobre D ao quadrado, professor! Isso mesmo! K, constante, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes Q1, vezes Q2, sobre a distância ao quadrado. Carga, 9 vezes 10 a nona, é o Q, na verdade, é constante. Carga 1, 2 Coulomb, vezes carga 2, 4 Coulomb. Tudo dividido pela distância 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Com 4 corta. 2 vezes 2, 18. Ficaria 18 vezes 10 elevado a 9. Número significativo. Entre 1 e menor que 9,9. 1,8. Então, simplificando aqui para vocês, a força de repulsão entre essas duas cargas, 1,8 vezes 10 elevado a 10 newtons. Beleza? Aqui calculamos. Próxima aula, galera. Vamos calcular um montão de exercícios envolvendo carga resultante de um objeto e calcular a força de repulsão ou de atração entre 2 ou até mesmo 3 cargas. Tá bom? Beleza? Próxima aula, um montão de exercícios pra gente. Pra nós. Galerinha, saudade vocês. Até mais. Manda aí zap, vamos conversar, pessoal. Pô, brincadeira, mano. Falou, galera. Tchau.